Licitação técnica e preço. Tem licitação cujo critério é o maior lance e licitação cujo critério é o menor lance. Tipos de licitação. Não confunda, portanto, com modalidades. Uma coisa são os tipos, melhor preço, melhor técnica e preço, maior lance, menor lance. Não confunda com modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Ah, mas tem mais. Vamos ver a próxima pergunta de hoje na tela para o Mazinho. Professor Maza, concurso para provimento de cargo público tem natureza de licitação? Não erra isso na sua prova não, hein? Concurso para provimento de cargo não é licitação. O equívoco tão comum, a confusão entre esses dois institutos é frequente, porque o nome é igual. Concurso para provimento de cargo tem o mesmo nome do concurso modalidade de licitação. Mas são duas coisas completamente diferentes. O concurso modalidade de licitação é para premiar trabalhos artísticos, técnicos, culturais, arquitetônicos. Lembra do exemplo que eu dei? Concurso de redações sobre os 500 anos do descobrimento do Brasil. Já o concurso para provimento de cargo também é um procedimento seletivo. A natureza jurídica, aliás, da licitação e do concurso para provimento de cargo é a mesma. São procedimentos administrativos. São sequências concatenadas de atos administrativos tendentes a uma decisão final. Mas o concurso para provimento de cargo não se enquadra no conceito de licitação. É apenas um outro tipo de procedimento administrativo seletivo. É só guardar assim. Concurso para provimento de cargo, parece muito, mas não é licitação. Terceira pergunta, na tela, cai aqui para o Mazinho. Professor Maza, o que é leilão? Boa pergunta, hein? Essa pergunta foi enviada por um telespectador no nosso encontro passado. Quando eu falei de pregão, alguém mandou a pergunta dizendo: Maza, qual a diferença então do pregão para o leilão? Pois é, por isso que você tem que mandar a sua dúvida. Corra, mande seu e-mail com comentário, sugestão, com pergunta para o endereço provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Muito bem. Leilão é o procedimento licitatório para a venda de bens públicos inservíveis. Essa palavra inservíveis não é uma palavra muito usual no português falado aqui no Brasil. Mas inservível, ao pé da letra, significa isso, que não serve. IN é uma partícula negativa, né? Inservível é o que não serve, é o bem público que perdeu a utilidade. Diz a Lei 8666 que o bem público, quando perde a sua utilidade, tem que ser alienado. E essa alienação tem regras fixadas no artigo 17 da Lei 8666. E em quase todos os casos, essas regras envolvem a realização de uma licitação nessa modalidade de leilão. É muito comum também no exame de ordem aparecer uma pergunta comparando leilão com o pregão. Como os nomes também são um pouco parecidos, a tendência é que as pessoas confundam, é uma tendência grande. Então, sobre os procedimentos do leilão e do pregão, pense o seguinte: são dois procedimentos com sinais trocados. Por quê? Porque no pregão eu contrato quem oferece o menor lance. E no leilão eu vendo para quem oferece o maior lance. Lembra disso? O leilão, modalidade licitatória, é muito parecido com o leilão da iniciativa privada. Sabe esses leilões de arte que aparecem em filmes, que são noticiados na imprensa? Vira e mexe sai, né? Quadro de pintor famoso é leiloado numa galeria em Nova York por não sei quantos milhões de reais. Pois é,
O leilão modalidade de licitação é muito parecido com esse leilão da iniciativa privada. A diferença é que o bem que está sendo vendido é um bem público. E o procedimento é muito parecido com o leilão da iniciativa privada. Ganha a licitação quem oferece o maior valor pelo objeto. No pregão, não. No pregão, é o contrário. Você lembra que para a fase final do pregão, são classificadas a empresa com o menor valor e todas as outras que estiverem com preço numa faixa de até 10% do valor mais baixo. Vão para a fase final do pregão a empresa do menor valor e todas aquelas com preço até 10% acima do valor mais baixo. Entre essas empresas, classificadas para a etapa final do procedimento do pregão, inicia algo muito característico dessa modalidade licitatória. É a possibilidade dos participantes oferecerem lances verbais, sucessivamente mais baixos. Então a empresa X diz assim: eu forneço a vassoura a R$5. O representante da empresa Y fala: eu forneço a R$4,90. Aí outro diz R$4,80. Ganha o pregão quem oferece o valor mais baixo. Repare, como leilão e pregão são procedimentos com sinais trocados. Enquanto o leilão é vencido por quem oferece a maior proposta, o pregão é ganho por quem apresenta a menor proposta. No leilão, o Estado vende. No pregão, o Estado compra. Legal? Vamos a mais uma pergunta. Faltam duas ainda, produção? Faltam duas perguntas. Vamos para a pergunta de número 4. Já está aqui, ó, na tela. Professor Mas, eu queria saber o que é consulta. Nossa, gente, essa pergunta é difícil demais. Essa pergunta também foi enviada por um telespectador nosso após a minha última aula aqui sobre procedimento licitatório. Em algumas provas de concurso, em exame de ordem não lembro nenhuma vez, mas em algumas provas de concurso houve pergunta sobre essa tal consulta. Alguns livros de doutrina mais avançados até fazem referência a essa modalidade licitatória chamada de consulta. Ô Maza, você não falou que eram só 6 modalidades licitatórias? Concorrência, tomada de preço, concurso, convite, leilão e pregão? Eu falei. Mas tem também essa consulta, que seria uma 7ª modalidade licitatória, uma modalidade licitatória muito desconhecida das pessoas. Por quê? Porque a consulta é uma modalidade de licitação que só se aplica a uma entidade no Brasil. A consulta é uma modalidade de licitação prevista na Lei Geral das Telecomunicações, para ser realizada apenas no âmbito da Anatel. Somente a Agência Nacional de Telecomunicações pode realizar a licitação nesse procedimento que a lei chama de consulta. E esse procedimento é disciplinado por atos regulamentares da própria agência reguladora. Mas o assunto não tem grande importância para o exame de ordem, ele é mais uma curiosidade, é um tema forte para concurso. Em todo caso, nós temos que estar preparados para qualquer nível de prova. Se o examinador estiver bonzinho, tranquilo, sossegado, a prova trem da alegria, aí vem as 6 modalidades convencionais. Agora, se o examinador estiver no veneno, faca no dente, sangue nos olhos, coração peludo do examinador, e ele quiser perguntar uma coisa muito,
mas muito difícil ele vai te perguntar